bem, obrigado. Gustavo, essa definição, essa decisão, esse anúncio que foi feito agora ao final da reunião da diplomacia brasileira com a diplomacia norte-americana, surpreendeu o mercado de alguma forma? Totalmente, né? E preços falam muito mais alto do que qualquer expectativa, né? O dólar tá subindo mais de 2% agora no after, o juro longo tá abrindo bem mais do que ficou durante o dia inteiro, né? Embora as bolsas aqui já estejam fechadas, a gente consegue ter alguma proxy olhando para o mercado futuro lá fora, principalmente o EWZ, que é como se fosse é o nosso Ibovespa mais em dólar. Né? Então, assim, os mercados foram pegos de bastante surpresa, né? A gente até conversou isso nos últimos dias aí, principalmente depois da fala do Trump sobre os BRICS, e da capacidade do Brasil, inclusive, ser algum ganhador relativo pelo fato de que a gente tem, né, como comentado agora há pouco, né, pela Verônica, a gente é deficitário contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nos vendem mais do que compram da gente, mas sem dúvida foi uma surpresa, mas eu acho que a história ainda não está completa, né? Pelo contrário, eu acho que é um princípio de conversa. Né? Agora resta muito saber como é que vai ser o processo de resposta, tanto do executivo quanto da parte do setor externo aqui no país. Uma das declarações que o presidente Trump fez, que o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos é injusto, eu trouxe aqui a informação que, na verdade, ele é até superavitário para os Estados Unidos. Tecnicamente, dá para considerar esse comércio injusto? Acho que não, assim, não colocaria, pelo contrário, a gente acaba se beneficiando de uma maneira ou de outra, porque a gente compra, assim, só relembrando assim, a parte do porquê que a gente compra ou vende para outros lugares fora o nosso mercado, né? Porque a gente tem vantagem para poder fazer isso, a gente ganha de alguma maneira com isso, né? E a principal vantagem quando a gente importa tecnologia a preços mais baixos, né? E a gente exporta bens a preços mais altos que vigoraria necessariamente no mercado interno. Então a gente tem benefícios nas duas pontas tanto em valor monetário dos bens que a gente exporta, quanto, né, do custo de importação que a gente tem ao longo do tempo. Então, eu acho um pouco falacioso, assim, meio que uma correlação espúria, né, do que ele está querendo colocar eu acho que esse é o tipo de frase, assim, que não ajuda nem um pouco, né, a discussão ao longo do tempo e eu arrisco a dizer que parte da problemática do porquê que a gente recebeu esses 50% meio de supetão tem muito a ver com as escolhas que a gente acabou tomando na nossa relação exterior, né, se alinhando a outros países, né, um pouco mais autocráticos que não um pouco mais da linha dos Estados Unidos, assim, querendo ou não, né, os Estados Unidos ainda mandam no mundo e demonstraram isso muito depois da guerra de Israel e Irã aí. Eu acho que esse incômodo mais forte de Donald Trump começou na reunião do BRICS, com as discussões sobre uma alternativa ao dólar ganhando corpo. Ele já tinha ameaçado a China por causa disso. E agora ameaçou o BRICS com uma taxação de 10% extra. E agora anuncia essa taxação de 50% para o Brasil. Que a gente não sabe nem se vai se sobrepor aos 10% ou se vai ser complementar aos 10%, né, Gustavo? Dá para a gente dizer que essa discussão mundial sobre uma alternativa ao dólar como moeda global está causando essa ira do governo dos Estados Unidos? Acho que de certa forma, sim, principalmente pelo alinhamento com a China. Assim, tem uma corrente de economista muito séria, né, que argumenta que todo esse processo que está acontecendo de tarifaço, né, desde de março a abril ali, ele tem um pouco mais de cunho para afetar a China de uma maneira ou de outra, mas só que ele acaba usando proxies também para poder fazer um pouco isso. E como a gente já comentou em outras vezes, o Brasil acaba sendo essa proxy um pouco mais líquida também, e isso acaba sendo positivo em alguns momentos, mas é negativo em outros. E não sei se passou batido ou não do mercado como um todo. Mas hoje o Trump ele até tinha feito uma fala para a Índia, falando assim: olha, Índia, eu gosto de vocês, quero fazer negócio com vocês, eu acho que está indo bem, mas aqui não dá tanta atenção para esse tal de BRICS, não, porque senão as coisas também podem ficar ruins para vocês. E assim, eu acho que falta de sinais, né, não que não tenham acontecido, mas só que essa ruptura um pouco mais desgostosa, eu acho que tem a ver também com a parte de olhar para
modos de negociar internacionalmente que não seja pelo dólar, né? Principalmente pela tentativa da China de se tornar alguma coisa um pouco mais forte, como, não só como moeda, mas eu acho que mais como é, um mercado alternativo líquido, né, para receber negócios, receber valores monetários que não os Estados Unidos. E isso eu acho que também tem muito a ver, assim, meio que a discussão, você falou a palavrinha soberania, né? Tem uma discussão muito ativa que é essa corrida tecnológica muito forte que começou com a China, com o DeepSeek, né, desde aquele dia e que os Estados Unidos eu acho que estão meio que mordidos e de novo, assim, o Brasil como tabela acaba sofrendo um pouco, né, em relação a isso também, mas, enfim, de maneira direta ao ponto, eu acho que você tem parte da razão completa de que essa discussão de falar de uma moeda única para o bloco ou tentar negociar fora do dólar não agrada a visão de alguém como o Trump, que está com o poder completo ali, nos Estados Unidos, seja no Uhum. executivo como nas câmaras. Gustavo, se o Trump mantiver então essa tarifa, porque a gente tem acompanhado aí durante esses anúncios que ele muitas vezes vai e volta atrás e anuncia e retoma. Se essa tarifa for mantida, como ela pode afetar o câmbio, a inflação e o crescimento econômico do Brasil aí nos próximos trimestres? Ótima pergunta, Mayara. Assim, é, vamos, tem essa tal dessa frase, né, do taco, né, Trump always chickens out, né, ele sempre acaba mudando de ideia, mas eu acho uma coisa meio grosseira, porque no final das contas ele tem conseguido o que ele quer, né, e seja da forma agressiva como ele joga inicialmente essa primeira tarifa ou as outras tarifas, ele acaba saindo um pouco melhor do que ele entrou, assim. Então, eu acho bem perigoso ficar acreditando nisso, pelo menos, assim, dá para entender que o risco de cauda ele é meio que exemplificado por isso. Mas olhando para Brasil como um todo, assim, a gente tem discutido muito que o benefício, né, global, né, de um dólar mais fraco desde que esse tarifaço começou. E essas discussões, né, enfim, em relação ao poder do dólar, poder dos Estados Unidos, e a gente tem recebido muito fluxo monetário positivo, né, seja fast money ou de fato dinheiro institucional de investimento direto, que tem apreciado bastante a nossa moeda. Assim, eu sou muito vocal nisso. O real se apreciou muito mais pelo movimento global de perda de força do dólar do que por decisões positivas ou idiosincráticas locais. E o fato da apreciação do dólar, né, perdão, da apreciação do real ter sido bastante positiva, né, isso acaba levando a revisões positivas também para as expectativas inflacionárias e que no final das contas tem a ver também com como que o Banco Central pode olhar para a subida de juros ou para o ciclo de juros ao longo do tempo. Então, o ponto que eu acho que assustaria mais é se esse nível de incerteza, né, realmente virasse certeza desses 50%, ou se a gente tomasse decisões de retaliar, que fosse ainda pior, e se a gente voltasse a ter uma depreciação cambial muito relevante, se a gente, e passasse a novamente importar a inflação. Né, coisa que a gente acabou se beneficiando nesse ano. Né, a inflação corrente ela está rodando muito mais baixa. Você pega, né, os IGPMs, né, Uhum. menos 1,80, menos 1,60, e tem se beneficiado muito por conta desses preços mais de atacado, né? Então commodities em real ficou mais barato, né? Preço de alimento acabou indo um pouco mais para baixo por conta disso. Então, assim, olhando para quesitos para frente, assim, tudo depende se isso se perdura ou não. Chutaria que esse 50% é alguma coisa para negociar, mas não vai ser o 10% que a gente estava achando que a gente era o o melhor país do mundo. Mas isso é um processo inflacionário por definição, né? Isso é Uhum. contratação inflacionária por definição. Então, infelizmente, é um pouco do que a gente vai ter que passar, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não ter uma importação inflacionária ainda maior do que o processo em si já vai causar.